Olá, esse é o Mestrado Profissional em Ensino de Geografia, ofertado pelo Campus Ouro Preto, do IFMG. Meu nome é Fernando Braga, sou professor de Geografia e junto com o professor Leandro Aguiar e Souza, estamos ofertando o curso Metrópole, Região e Novas Regionalizações. Muito bem, a aula de hoje é a aula Tendências, Teorias e Políticas, já caminhando para a finalização do nosso curso. Vamos começar então? Bom, então, tratando aqui dos objetivos da nossa aula, três grandes objetivos que a gente vai tentar romper aqui hoje na nossa conversa, tá, pessoal? Então, a ideia é que a gente possa tentar demonstrar como que o processo de metropolização e de regionalização mais recente vão trabalhar, ensejar novas regionalizações. E aí a gente está pensando de forma geral, porque uma das grandes questões que a gente quer debater aqui nessa nossa oportunidade, nessa aula, é a questão da cidade global. Então nós vamos explorar os conceitos de cidade global, também o conceito de metrópole e região, e tentar compreender, né, a ideia aqui é que a gente conversa sobre teorias, tendências e políticas, tentar compreender como determinados conceitos que estão por trás dessas categorizações nos ajudam a fazer lançar um olhar sobre o nosso momento atual, sobre as morfologias urbanas atuais e tentar compreendê-las. Então, nós vamos falar um pouquinho de causações cumulativas, de economias de escala, das economias e deseconomias de aglomeração, do conceito de urbanização extensiva e alguns outros conceitos que aqui uma coleção pequena, mas vamos tentar passar aqui por alguns conceitos, algumas ideias que nos ajudam a compreender esse momento atual, né? Ou que pelo menos propõe uma visão sobre esse momento. A ideia é que a gente possa analisar forças de concentração e de dispersão que estão atuando simultaneamente na produção dos arranjos urbanos e regionais, né? Esse é um ponto muito importante. Como se articulam, né, ao mesmo tempo forças de concentração e dispersão. Tá? Então vamos às nossas questões. Então, colocando aqui, né, como texto principal, como texto de referência, o texto dessa autora, a Saskia Sassen, uma pessoa que tem né, já é bem conhecida, por conta especialmente desse trabalho, tá? Esse livro dela, né, um livro bem conhecido, o Cities in a World Economy, e esse texto, né, esse artigo A Cidade Global, foi publicado aqui na editora Rucitec, no livro Restauração do Espaço Urbano e Regional do Brasil. A gente tem acesso então a esse artigo traduzido e vamos passar aqui por alguns elementos, tá, e discutir esse conceito que ela propõe de cidade global. E a gente também está propondo aqui mais duas leituras complementares e vamos abordar aqui de alguma forma alguns elementos que estão nesses textos, tá? Que são dois textos da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, um de 2008 e um de 2019, um que trata, né, a respeito do conceito de metrópole e de cidade-região, né, da relação entre essas duas categorizações, e um texto que vai analisar algumas mudanças importantes, né, que promoveram reconfiguração no território brasileiro, né, e que são identificadas, né, especialmente aí nas duas primeiras décadas do século XXI. Tá? Então, recomendo aqui, junto com o artigo da Saskia Sassen, né, que vocês possam fazer a leitura desses dois textos. Então, algumas questões centrais para a gente dar início aqui ao nosso debate. A primeira questão importante é a gente se perguntar a respeito de uma rede urbana global. Será que essa rede existe? E mais importante até do que propor uma rede urbana global, pensar se é possível conceber que existe algum tipo de hierarquia urbana para além das hierarquias urbanas que a gente consegue enxergar com muita clareza dentro dos estados nacionais ou pelo menos em áreas continentais, onde muito claramente a gente consegue estabelecer redes de transporte, né, redes de constantes de deslocamento. Então, será possível dar esse passo além? Será que esse
momento atual nos permite dar esse passo além e propor enxergar uma rede urbana global? Bom, essa é uma questão. Aí na sequência, né, a ideia é de que avanços no meio de transporte, no meio da comunicação, na medida que eles talvez possibilitariam pensar nessa rede urbana global por conta da compressão que promovem no espaço-tempo, será que eles são capazes de tornar o modo de vida e a reprodução social urbana a única lógica de organização do espaço? Então, não necessariamente a gente precisa olhar para o urbano com essa perspectiva da materialização da cidade, né? Aquilo que a gente convenciona chamar de cidade, pode ser que seja possível defender que o urbano ultrapassa, né? Ele vai, hoje em dia ele vai além dessa perspectiva, e a gente não está falando só de um urbano materializado, mas de uma lógica de organização do espaço, um meio de vida, né? Que é urbano, né? Uma própria lógica de reprodução da sociedade que é urbano. E aí seria uma espécie de domínio completo do urbano, né? Será que a gente está caminhando no sentido de uma reprodução da lógica social a partir, né, da perspectiva do meio urbano, da forma de reprodução social do meio urbano? Essa também é uma questão importante, assim, né, já muito abordada e discutida, passar por ela aqui. Outra questão também é se o urbano pode ser reconhecido, já que o urbano pode, né, ser reconhecido lá nos complexos agroindustriais, até mesmo, né, há propostas de reconhecer uma reprodução do urbano até em áreas florestais, né, em determinados contextos, né, de áreas florestais, de construção de uma lógica de apropriação daquele espaço para, né, uma vida urbana. Cabe a pergunta, né, que não é uma pergunta original aqui dessa aula, né, o que é urbano no mundo contemporâneo? O que é urbano? Então, esse questionamento é um questionamento fundamental. E quais são essas forças de dispersão e concentração que vão atuar nas grandes metrópoles no mundo todo e como elas são diferentes de outras forças que já estiveram presentes em outros momentos? Então, óbvio que são questões, né, extremamente complexas, difíceis de responder. Né, a ideia não é esgotá-las totalmente aqui nessa aula, mas é uma provocação, né, a respeito das teorias que tentam dar conta desse tipo de questionamento. Tá? Então, tentando entrar aqui em alguns conceitos importantes para a gente pensar nas metrópoles, nas chamadas cidades globais, metrópoles, regiões. Acho que um ponto de partida interessante seria a gente explorar a ideia de causações cumulativas. Tá? Então, a gente vai atribuir esse conceito ao Myrdal, um economista sueco, tá? E a proposição, né, da lógica das causações cumulativas, né, ela vai tratar aí dessa sequência de eventos, né, de cunho social, de cunho econômico, que tem a capacidade de causar novos eventos da mesma natureza de forma cumulativa e propulsora. Bom, na verdade é uma ideia muito simples, né? A ideia de que uma determinada causa, né, pode até ser externa, ela teria o poder, né, na medida que ela se desenvolve, né, alguma causa econômica, alguma causa social, na medida que ela desenvolve um determinado tipo de evento, aqueles mesmos eventos já teriam a capacidade de replicar, né, e de reforçar esses novos acontecimentos com eventos similares, e aí, a partir disso, né, impulsionar. Então, nas ciências regionais, né, a aplicação disso é ampla, né? Então você tem muitas demonstrações de que ao desenvolver determinadas áreas nucleares de regiões, esse desenvolvimento inicial tende a causar ele próprio novos impulsos de desenvolvimento. Então, fatores como a proximidade entre mercado consumidor e os centros de produção, por exemplo, né? Quanto mais mercado consumidor existe, né, mais centros de produção eles podem motivar. Quanto mais
centros de produção existem, mais eles vão empregar mão de obra, maior pode ser, por exemplo, né, o maior vai ser o crescimento dos salários, que amplia a existência do mercado consumidor. Então, a ideia é que, né, até dentro do próprio planejamento regional, né, muitas vezes você pode impulsionar alguma região, algum espaço, com alguma externalidade positiva, por exemplo, algum tipo de investimento na criação de alguma unidade produtiva ou no investimento na qualificação da população ou na construção de uma estrada, o que seja, né, numa linha férrea, e esse evento em si ele já ser positivo no sentido de atrair pessoas. Quando atrai pessoas, atrai comércio. Quando atrai comércio, atrai outras atividades econômicas, aumenta a oferta de trabalho, sobe a média de salário regional, aumenta então os desejos de consumo, o que traz novas atividades econômicas, enfim, né? Um círculo virtuoso que é explicado pela própria externalidade positiva e que depois, né, pode, digamos assim, tomar vida própria, né, e continuar gerando outras causas de desenvolvimento, e até de forma autônoma, né? Então, é um aspecto atrativo para o planejamento, entender que determinados investimentos nos momentos certos, nos lugares certos, podem ser impulsionadores, né, de um desenvolvimento que seja duradouro. Da mesma forma, né, externalidades negativas podem ter esse efeito destrutivo. Então, por exemplo, um evento como a fuga de cérebros, cada vez que um cérebro, né, foge, né, e a gente está falando, por exemplo, de migração internacional de profissionais qualificados. Cada vez que existe uma atração de fuga de um profissional qualificado, isso pode estimular novos movimentos como essa fuga, né, tornar essa mão de obra cada vez mais escassa, deprimir, né, certas situações de reposição de mão de obra, o que vai causar, né, evidentemente, um impacto negativo nas atividades econômicas, o que vai acabar estimulando mais fugas de cérebro. Então, enfim, né, um evento causa, né, um problema, esse problema amplia, né, a força dos outros problemas e fica retroalimentando esse evento, né, num círculo vicioso, né? Então, tanto as causações cumulativas tanto podem ter efeito positivo como negativo, né, evidentemente. Bom, outro elemento também, né, que a gente soma a essa ideia das causações cumulativas é a ideia das economias de escala, né, que passa então por uma teoria econômica que busca demonstrar a existência de uma relação ótima entre fatores de produção, capital e quantidade a ser produzida e distribuída. Então a ideia é a seguinte: até um determinado nível, né, tudo evidentemente é limitado a um determinado nível, né, o aumento da quantidade a ser produzida e distribuída de algum produto qualquer vai oferecer o que a gente chama de ganhos de escala. Então, produzir 1000 unidades de um determinado produto, o custo por produto, no fim das contas, muito provavelmente é bem maior do que o de produzir 1 milhão de unidades do mesmo produto. Por quê? Ao produzir 1 milhão de unidades, ainda que o custo total para produzir 1 milhão de unidades seja obviamente muito maior do que de produzir 1000, a capacidade de obter os insumos, né, negociar os insumos, obter os insumos para a produção amplia, né, amplia muito, e também a capacidade de ser eficiente em produzir. Então, você, na medida que aumenta o capital e aumenta a escala de produção, a capacidade, né, de ter ganhos de escala é muito maior. Então, outro, né, aqui falando basicamente de uma escala de produção, mas há também efeitos importantes para a questão regional e urbana, que eles vão ser evidentes. Então, muito do que a ciência regional aplicada já promoveu de proposição
passa pela ideia de economias de escala. Então, a ideia de conseguir encontrar o que se chama de localização ideal. Então, pensando ali na externalidade positiva, dentro da ideia de causações cumulativas, o melhor seria aplicar, né, investimentos em produzir externalidades positivas em localizações que sejam ideais. E qual que é a conjunção ótima para promover uma localização ideal e promover desenvolvimento? Pensar em investir em lugares que já tenham certas características que possam dar ganhos de escala. Então já haver algum tipo de infraestrutura de produção, uma oferta, né, de matéria-prima, uma disponibilidade mínima de mão de obra, um mercado consumidor, um ambiente fiscal favorável, né, e tantas outras coisas que promovem, no fim das contas também, né, a disputa entre diferentes regiões de um território para atrair investimentos, né, atrair a aplicação de recursos em algo que possa promover desenvolvimento regional. Bom, finalmente, a gente ainda soma a esses dois conceitos a ideia de economias e deseconomias de aglomeração, né? As economias de escala, evidentemente, elas podem ter um efeito positivo até certo ponto, tá? Então, a ideia aqui é associar as economias de escala com as causações cumulativas e reconhecer que vão existir forças que por um momento, né, por um tempo, podem atuar como forças de atração, como forças de concentração, né, forças centrípetas, e a partir de um determinado ponto, outros fatores podem começar a concorrer no sentido de promover repulsão, né, forças centrífugas que vão atuar aí no sentido de concentrar ou dispersar a população e recursos dos territórios. Então, no momento, né, de investimento, né, a partir de alguma externalidade positiva, aproveitamento de economias de escala, você pode ter fatores de concentração. Num lugar, por exemplo, mão de obra abundante, via de transporte, existência de complexos habitacionais, infraestrutura, né, para produção, para residência, oferta de lazer e cultura nos espaços, serviços urbanos. Daí a capacidade da cidade de cada vez mais atrair pessoas, atrair investimentos, atrair novos trabalhadores, atrair novos serviços. Então, a cidade em si, né, ela apresenta fatores importantes de concentração, apresenta elementos necessários para se aproveitar de economias de escala, e por isso, né, muitas vezes a gente vai verificar, né, em toda a história do século XX, né, essa transformação das economias nacionais de agrícolas para urbano-industriais. Contudo, né, em um determinado ponto, né, a concentração pode começar a gerar fatores negativos, e esses terem então o papel de começarem a atuar como deseconomias. Então, por exemplo, fatores que gerariam desconcentração. Apesar de ter mão de obra abundante, em algum momento ela se torna excessivamente organizada e nas grandes cidades o valor, né, do salário médio pode se tornar muito alto, né, e aí essa mão de obra se torna cara também. E aí precisa ser considerado, né, o capitalista vai considerar a possibilidade de levar, né, a sua planta produtiva para outro lugar. Nas grandes cidades também a gente pode começar a ter perdas expressivas, né, de produtividade, né, escoamento de recursos, simplesmente por causa do trânsito, né, dos congestionamentos, da dificuldade de promover mobilidade, né, frente a um grande complexo urbano que, né, você leva horas para se deslocar de um lugar ao outro a curtas distâncias. Também, na medida que a cidade cresce, o solo urbano se valoriza, então cada vez mais os terrenos vão se tornando cada vez mais caros, cada vez mais difícil de proporcionar a moradia para a classe trabalhadora e até mesmo, né, as unidades para abrigar, né, as plantas produtivas e comércio e serviços, enfim, né, o solo urbano vai se tornando caro e de mais difícil acesso. As cidades também, para a população, né, as cidades maiores, a gente
nota, né, a escalada da violência, o medo de morar nesses lugares. Então também são fatores que podem estimular psicologicamente a população a preferir sair das grandes cidades, sair dos grandes centros e ir para outros lugares. Né, eu já falei até na questão do trânsito e congestionamento, né, o problema dos deslocamentos. Quanto maior vai ficando a cidade, né, mais lentos e mais difíceis os deslocamentos, mais necessários altos investimentos, né, em mobilidade urbana, que nunca é barato, né, nunca é fácil. A gente tem também superlotação dos espaços, né, expulsão das classes, né, primeiro das classes mais baixas para as periferias da cidade, né, o que também tem a ver com a valorização do solo urbano, né, os espaços sempre lotados, uma dificuldade de circular e conviver, a perda daquele senso de comunidade, enfim. Então, ao mesmo tempo que concorrem e continuam a existir fatores de concentração, alguns deles vão dando lugar, né, a fatores de desconcentração, a problemas que são motivadores de deseconomias. Então, em muitos casos, né, alguns indivíduos ou empresas para as quais as deseconomias já são extremamente desvantajosas, podem se ver atraídos por fatores de concentração em lugares menores, por exemplo, cidades médias, né? Cidades entre 100 e 500 mil habitantes, por exemplo, que vão apresentar várias das amenidades, vários dos fatores de concentração das cidades grandes e uma quantidade bem menor de fatores de desconcentração, de deseconomias. Daí então, né, a convivência, né, constante entre essas duas forças. Bom, então entrando aqui, né, passando por esses 3 principais conceitos que vão nos apoiar aqui a compreender o fenômeno que estamos tentando tratar, vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva da cidade global. Tá? Então, segundo a nossa autora, né, esse fenômeno, né, a emergência da cidade global, ela se deve, né, a esse cenário de intensa transformação na divisão internacional do trabalho, né, e na produção. E 3 grandes elementos aí, né, vão ser fundamentais para a gente compreender esse processo. Então, primeiro, o fenômeno da desindustrialização, né, que aconteceu e vem acontecendo em grandes economias, tá? Até mesmo no caso do Brasil, né, por conta de alguns fatores de desconcentração. A gente nota a desindustrialização de alguns grandes centros urbanos, tá? Mas no caso aqui, né, ela está falando de grandes economias globais e aumento da industrialização em economias periféricas, esse é um elemento fundamental para a constituição das cidades globais. Outro elemento também, a internacionalização da indústria financeira. Então, né, nos últimos 30 anos, né, foi muito acelerada a capacidade dos mercados financeiros de se tornarem industriais e fortemente integrados a partir, né, das transações eletrônicas, né, do avanço mesmo, né, nas tecnologias da informação e comunicação. Né, hoje você consegue, por exemplo, não você, mas você também, né, pessoa física, mas os grandes fundos de investimento conseguem deslocar recursos, né, entre um mercado financeiro e outro ao longo do dia, na medida que a bolsa de valores abre num país e no outro, né, os fundos vão deslocando os seus recursos, investindo em diferentes países sem muita dificuldade, por conta das transações serem todas eletrônicas, né, da capacidade, né, e da facilidade de mover dinheiro entre um país e outro, né, meramente por transações eletrônicas. Isso promove, né, a cada dia a integração dos mercados, né, facilidade de promover, né, investimentos, né, e mudanças, né, de capital entre os diferentes lugares, e isso promove muita facilidade, né, do ponto de vista de controle, né, de controle dos recursos e de controle das atividades econômicas à distância. Né. Aí, né, já está também colocado, né, que os avanços nas tecnologias da informação e comunicação, eles vão dispersar os centros financeiros, mas também, né, promover
a sua integração. Bom, então, para exemplificar, né, a questão da desindustrialização, são fotos até bem conhecidas. O exemplo clássico, né, o exemplo de Detroit, nos Estados Unidos, que foi, né, por muitas décadas, né, um dos grandes polos automotivos do mundo, e que se viu, né, a partir aí da década de 70, né, década de 70, década de 80, perdendo, né, fortemente as suas plantas industriais, né, as plantas industriais se deslocando para outros lugares do mundo, especialmente o Sudeste Asiático, né, nesse processo que a gente colocou aqui de desindustrialização das grandes economias. Manchester, na Inglaterra, também é um exemplo claro. Como eu coloquei, até mesmo em São Paulo, a gente nota isso, né? Plantas de fábricas abandonadas porque se deslocaram, né, até para cidades do interior de São Paulo, né, áreas abandonadas. Algumas vão sendo, né, no contexto aí do que a gente chama de cidade pós-moderna, né, elas vão sendo ressignificadas, né, tornam-se universidades, tornam-se centros de convenção, enfim, né, a gente vai tendo uma requalificação desses espaços urbanos, mas não são cenas difíceis de se encontrar, né, essas cenas de transição, né, das grandes cidades, especialmente, né, no Ocidente, que muitas delas, né, muitas regiões se desindustrializando por conta de fatores de desconcentração nesses lugares e fatores de atração, por exemplo, né, em vários países do Sudeste Asiático, que atraíram aí plantas industriais, por exemplo, aqui desse, né, da região lá, a região nordeste dos Estados Unidos. Bom, então a autora vai dizer o seguinte, né, que a combinação da dispersão espacial, por um lado, né, como por exemplo o caso da desindustrialização, e da integração mundial, sob a condição de continuidade, da condição de domínio e de controle econômico, que esse é um ponto importante, né, na medida em que se torna fácil a desconcentração espacial, o fato, né, da capacidade de gerenciar e exercer controle também ter sido facilitado, né, pelo avanço tecnológico, né, é a junção dessas duas coisas que está contribuindo para que as maiores cidades do mundo comecem a desempenhar um papel estratégico, não de sediar as unidades produtivas, não necessariamente de ser o locus, né, da produção e de várias das atividades econômicas, mas de ser o ponto de controle, o ponto de gestão. Então, as maiores cidades do mundo começam a controlar e a concentrar, ou melhor dizendo, né, as maiores cidades do mundo começam a desconcentrar as unidades de produção, mas concentrar vastos recursos associados à liderança da ordem econômica global. Então, nesse sentido, é o que a autora vai propor, né, um novo tipo de urbano, erigido aí sob as ruínas da desindustrialização, começa a aparecer. E por conta, né, desses serviços, desses recursos que precisam estar disponíveis para promover a liderança, né, o controle e o acompanhamento de atividades em unidades dispersas no planeta como um todo, novas categorias de serviços urbanos começam a surgir, né, que vão estar aí associados, né, a modelos de gestão que vão estar organizados globalmente. Daí, então, o que acontece? Por um lado, a gente tem um aumento global das taxas de urbanização, né, o percentual da população urbana no mundo como um todo tem subido, né, o número de cidades também, né, nos últimos 30 anos, tem sido crescente. Se a gente toma, por exemplo, alguns indicadores como o número de cidades com mais de 100 mil habitantes, com mais de 1 milhão de habitantes, a gente vê um crescimento expressivo. Ela gera uma desconcentração das atividades econômicas, né, um maior espraiamento. Em alguma medida gera novas oportunidades para populações em lugares não urbanizados. Contudo, será que isso vai gerar uma desconcentração do controle de atividades econômicas e também dos seus benefícios? Então, aí que está, né,
o grande questionamento que precisa ser feito e a luz que o texto da Saskia Sassen lança, né? Porque se por um lado existe uma desconcentração que tem as suas virtudes, de outro lado também há um processo que pode ser perverso, né? Que é um processo de reconcentração. Então, mais um trecho dela aí, né? Que ela diz que a recente industrialização dos países periféricos vem criando uma cadeia de relações de produção na qual um número limitado de corporações continua a controlar o produto final e a tirar proveito de lucros associados com vendas no mercado mundial. Então, no fim das contas, a gente vê que esse processo de desconcentração, que em um primeiro olhar ele pode ser visto apenas numa ótica positiva, no sentido de que mais lugares no mundo estão se tornando urbanos, mais lugares no mundo estão se tornando industriais, e que os benefícios da sociedade urbana industrial, como por exemplo acesso a serviços urbanos que são importantes, né, saneamento básico, transporte, até opções de cultura e lazer, né, evidentemente essas coisas são positivas, né, e alcançam determinadas populações, mas elas acontecem dentro de um sistema rigidamente controlado, né? Então, aquela cena deprimida que a gente vê na cidade de Detroit, da desindustrialização, da perda, né, de uma momentânea perda de empregos e de recursos para a população daquele lugar, né, que evidentemente passa por um processo, né, de transição e que vai promover a depressão desses lugares em si, né, que estão perdendo as suas plantas industriais para outros lugares. Ao mesmo tempo, essas próprias nações que se desindustrializam perdem o controle desses processos produtivos, mas não das corporações em si, muito menos, né, do controle do que vai acontecer, né, de quais são os rumos da indústria mundial, das relações de comércio internacionais. Então é uma desconcentração que não reparte, né, os benefícios e os lucros na mesma proporção. Então, ainda que a indústria como um todo tenha crescido, né, a gente nota que existe ainda um número muito limitado de pontos de controle e gerenciamento nos mercados de produção e consumo. Bom, uma coisa que a gente costuma usar, né, até nas nossas aulas de geografia, isso aqui é uma imagem muito comum, mas que ilustra bem essa ideia, né, de que, apesar da gente ter aí uma quantidade expressiva, né, de marcas, e várias dessas marcas até possuírem, né, unidades produtivas. Aqui no Brasil tem, né, todas essas aqui provavelmente tem, né, unidades produtivas instaladas, elas fazem parte, né, de uma lista muito seleta e lista essa que o controle, né, as funções de controle, de decisão, até de aonde vão acontecer os investimentos, aonde vão estar, né, as plantas industriais, quem produz o quê, quem contrata o quê, são tomadas ainda nos grandes centros de controle do capitalismo. Ainda que essas grandes cidades tenham tenham deslocado, né, essas unidades produtivas para outros lugares, com mão de obra mais barata, com, né, fatores de atração para a produção, os centros de controle não foram deslocados, né? A economia mundial ainda continua sendo controlada por um número muito limitado de atores. As funções, né? Então, a gente pensar aqui, né, no que ela chama de campos de produção, né, ao tratar, né, da questão da cidade global, tá? Então, as funções de comando central, elas vão converter a cidade, vão transformar a morfologia dos espaços, transformar a cidade, né, por conta da necessidade de criar novos campos de produção. Aquilo que ela tenta mostrar que vai ser o elemento fundamental para a reprodução desses espaços urbanos nas cidades globais. Então, quais são eles? Primeiro, modelos de alto nível de eficiência para a governança corporativa, tentando aperfeiçoar aí ferramentas para controlar processos produtivos dispersos em diferentes países e localidades. Então não é mais a ideia de ter a capacidade de gerenciar as unidades produtivas no mesmo local. Os escritórios centrais, eles têm que ser capazes de aperfeiçoar cada vez mais
a sua governança para dar conta de pensar em processos produtivos que são globais, né, de articular diferentes localidades que produzem diferentes insumos, de conseguir trabalhar, né, a produção e a oferta em um mercado global, né, então isso demandam outros tipos de serviços, outros tipos de ações e qualificações para promover o gerenciamento dessas corporações. Produção também de inovações financeiras para operacionalizar essa circulação de capital, né, nesses contextos de internacionalização da produção, como é que faz o dinheiro deslocar de um país para o outro, como é que paga salário, como é que recebe né, os valores, enfim, né, então daí a importância do mercado financeiro nesse sentido para promover, né, a integração efetiva de uma economia global. E aí o governo fica, né, os governos ficam atrás disso, né, eles precisam continuamente seguir criando mecanismos de controle sobre seus territórios. Então, como é que controla essas ferramentas de comunicação, essas ferramentas que fazem transações financeiras, essas ferramentas de serviços especializados. Então, o tempo inteiro a gente está testemunhando a briga entre os estados nacionais e esses novos elementos, né, de uma economia global que vão se inserindo, né? Então chega as redes sociais, daí a pouco as redes sociais estão promovendo transações comerciais, aparecem esses aplicativos de transporte, tem que haver regulação de como isso vai funcionar, né, na prática dentro de cada cidade. Então, enfim, né, são variados exemplos de como muitas vezes os governos ficam correndo atrás, né, para promover ainda, né, para conseguir exercer ainda o seu controle sobre o território, sobre as atividades econômicas, né, que aí acontecem. E a própria necessidade de dialogar com os governos, de estabelecer com clareza quais são os marcos normativos que vão poder promover benefício, né, para essas para aquelas corporações que oferecem esses serviços, também é um outro tipo de serviço avançado, né, que precisa existir nesses grandes centros urbanos. Então, o processo de controle global vai criar novos serviços especializados, né, e que eles dão, né, em alguma medida, aí, essa dimensão da importância do espaço e do território. Né. Esses serviços vão servir, por exemplo, né, para implantar plantas industriais complementares em localidades diversas, né, estabelecer sincronização dessas plantas, capacitar territórios descentralizados a ofertarem serviços necessários para essas plantas, abrir mercados consumidores em várias partes do mundo, permitir a livre circulação do capital, superando problemas de câmbio, entrada e saída de divisas, impostos, gerenciar a organização de centros produtivos e da oferta de serviços em ambientes com diferentes regulamentações. Então, existe um campo aqui, né, todo um novo conjunto de serviços urbanos que, na medida que algumas atividades desaparecem dessas grandes cidades, dessas grandes metrópoles, outras atividades vão tomando esses espaços e ressignificando esses espaços e até, né, reutilizando algumas dessas infraestruturas que antes eram destinadas a alguns elementos, né? Então, as plantas das fábricas vão realmente dando lugar aos prédios corporativos, aos escritórios de contabilidade, aos escritórios de consultoria, aos centros de eventos, né? Que é a pegada, né, agora dessas grandes cidades. Bom, então quais são aí os impactos que a autora vai nos apontar com relação à emergência das cidades globais? Então, primeiro impacto, né, seria a aceleração da desindustrialização, tá, nas grandes cidades aí dos países desenvolvidos, que vai abrir espaço para o crescimento desse campo de produção de atividades de controle, assessoria jurídica, de contabilidade, consultoria de gerenciamento, serviços financeiros. É interessante, por exemplo, já tem um tempo que o pessoal vem estudando ali a Marginal Pinheiros, da metrópole paulista, né, ali em São Paulo, e como ela tem se tornado, né, esse novo centro, né, podem procurar aí, tem vários estudos já a esse respeito, né, como esse novo centro que oferece esses serviços avançados, né, para a cidade pós-moderna, né, esse serviço de controle, os grandes escritórios, né, como é que isso está se tornando, né, a alma, o pulsante da grande cidade, não mais as suas indústrias, né? Na verdade, as indústrias estão desaparecendo desses grandes centros, né?
A segunda consequência também importante é a formação de uma rede de cidades globais, que elas vão ficando hierarquicamente relacionadas. A gente pode dizer, por exemplo, que São Paulo tem alguma entrada nessa rede de cidades globais, mas ela está hierarquicamente, né, bem abaixo de outras grandes, né, e importantes cidades que controlam a economia global, né? Mas tem um problema. Esses centros vão se tornando importantes, poderosos, mas eles também, em alguma medida, descolam do território, né, por constituir essa grande rede de cidades globais, né? Então, muitas vezes o que contribui para o crescimento da rede de cidade global não necessariamente vai ter um impacto positivo no crescimento das nações onde elas estão, né? E isso é um elemento importante a ser considerado, que a autora destaca, né? E nas cidades globais também a gente vê, né, novas relações de trabalho surgindo. Então, proliferação de empregos de baixa renda e qualificação, para apoiar aí esses grandes centros de luxo, né? Então, o lugar do pequeno produtor, né? Aí o setor manufatureiro vai entrando em decadência, o lugar do pequeno produtor ele vai desaparecendo e dando lugar a serviços urbanos de baixo nível. Ainda que eles venham, né, com toda uma proposta, né, que é a coisa aí do momento, que tem que entregar valor, que tem que ser inovador e tudo mais, né, há muitos serviços urbanos de baixo nível, né, o comércio simples, os serviços simples de alimentação, que vão tomando lugar, né, de um setor manufatureiro que antes existia nessas cidades. E isso, né, traz toda uma revisão das relações entre capital e trabalho. Então, de um lado você tem profissionais altamente qualificados operando nessas funções gerenciais de alto nível, né, criando serviços diversos, né, para atender e se conectar nessa economia global, e um outro exército enorme, né? Antes a gente tinha ali o proletariado industrial na cidade, ele vai se tornando esse proletariado do setor de serviços, muitas vezes o serviço de baixo nível, com baixos salários, ainda vivendo tendo que percorrer as grandes distâncias nessas grandes metrópoles. Então, né, os trabalhadores de baixa renda aí têm um impacto severo na requalificação, né? E aí a gente pode até voltar nesse grupo de pessoas que em alguma medida vai sendo impactado pela desindustrialização. Então, trabalhadores do setor industrial que, na medida que o tempo passa, vão perdendo no seu lugar de vida a possibilidade de se inserir nesse setor econômico, né? Tanto pelas diminuições desses postos de trabalho, pela virada tecnológica, mas também pelo próprio processo de desindustrialização que leva as plantas industriais para outros lugares, né? E cada dia está ficando mais fácil, né, deslocar essas plantas, né? Então a autora vai apresentar, né, especialmente essas três grandes cidades como os três grandes centros de controle da economia global, mas evidentemente, né, um texto, essas coisas vão avançando, e a gente tem aqui, por exemplo, tá, trouxe isso aqui como um exemplo, o Global Power City Index, né, uma tradução livre aqui seria o índice de força global das cidades. Então, aqui, né, tem a referência aqui para que vocês possam consultar, um índice que foi construído por um instituto e que tenta medir, né, quais são aí a hierarquia, né, dessas grandes cidades globais. A gente vai ter aqui, sei lá, uma lista aqui com umas 50, né, e né, algo em torno de umas 50. E, curiosamente, né, esse índice aqui é de 2020, ele ainda mantém Londres, né, em primeiro lugar aqui, né, são seis diferentes elementos aqui: a economia, pesquisa e desenvolvimento, interação cultural, né, nível de vida, meio ambiente e acessibilidade. Então, considerando esses 6 diferentes indicadores, Londres fica em primeiro lugar como a cidade com maior força global, depois Nova York e em terceiro lugar Tóquio, né? Ainda se mantém as 3 propostas pela Saskia Sassen, né? Mas aí outras vão surgir aqui, né? Paris em quarto lugar, Singapura em quinto, Amsterdã, depois Berlim na Europa, e aí vem para a Ásia, né? Aí vem Seul, Hong Kong e Xangai. São Paulo está aqui, tem uma nota, né? 42, Buenos Aires também aparece, Cidade do México, né? Então, enfim, né? Jacarta, né? Cairo, então não só, né, no mundo
né, entre os países, né, de desenvolvimento mais antigo, mas aí em nações, né, também em desenvolvimento a gente tem, né, algumas cidades também classificadas aqui nesse índice global. Então essa aqui sei lá, seria mais ou menos, né, uma tentativa de demonstrar qual seria essa rede urbana global, tá? Uma possibilidade, né, uma possibilidade de fazer a interpretação com base, né, em um indicador aqui, em alguns indicadores propostos, tá? Então, pensando aí, né, no âmbito da morfologia urbana, nós vamos ter aqui algumas possibilidades, né, interessantes, alguns conceitos que vão surgir, né, e vão cumprir um papel interessante nas nossas classificações, nos estudos, né? Então, assim, eu não queria me apegar a nenhum desses, né? Então, alguns usam megacidade, né? Nos livros didáticos aparece muita coisa da megalópole, conceito de cidade-região, tem esse conceito aqui também de metápolis, ou complexos, arranjos urbanos regionais. Todas essas coisas aqui, em alguma medida, vão passar por esses elementos, né? Então, não só no âmbito do que se chama de cidade global, esses grandes centros, mas a gente vê uma convergência desses processos, né, que podem ser observados também, né, em outros territórios, né, em outras cidades. Aqui em Minas Gerais, onde a gente está, por exemplo, né, a gente reconhece alguns desses processos, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte e o seu espraiamento para né, para outros núcleos urbanos dentro do próprio estado. Então, enfim, né, um programa de pesquisa que passe por essas coisas não precisa necessariamente focalizar, né, em uma dessas cidades globais. Então, passa pelo conceito de urbanização extensiva, né, essa lógica, a ideia de que a lógica de reprodução do espaço urbano ultrapassa os próprios limites físicos da cidade, alcança territórios distantes. Então, mesmo áreas cuja, por exemplo, a produção ainda seja tipicamente rural, vão reproduzir, né, um modelo de produção, uma forma de relação das pessoas com o espaço, um tipo específico de oferta de serviços, um tipo específico de demanda de mão de obra que reproduz a lógica dos espaços urbanos, né? Então, e isso, né, por exemplo, como propõe o professor Roberto Montemor, da UFMG, pode chegar até a ser compreendida na forma como hoje se dá a exploração da floresta amazônica, né? Então, outro elemento também, né, são essas forças centrípetas e centrífugas atuando de forma paralela. Então se desconcentra de um lado a produção industrial e a população, e por outro lado concentram-se funções de comando, né, como foi colocado aqui. Isso não se restringe só às grandes cidades da economia capitalista, né, esses grandes centros de controle. Isso é um elemento que a gente enxerga acontecendo, né, nas maiores cidades aqui do Brasil. E uma proposta também do professor Milton Santos, tá, da criação do meio técnico científico informacional, tá, seria a ideia aqui do recobrimento de território com uma camada técnica, né, uma camada que interliga a rede de lugares por esses vínculos materiais e simbólicos. Cada dia mais isso vai ficando importante, né, as interconexões, né, que hoje nem precisa de haver uma estrutura física instalada, né, por conta da capacidade cada vez maior, né, de promover redes de transmissão, né, por ondas, por né, o Wi-Fi, as conexões por satélite, enfim, né? Então, hoje vai ficando cada vez mais importante que o território não tenha só, né, os seus recursos ali colocados, mas que sobre o território se implante um meio técnico, né, que é baseado, né, no desenvolvimento científico, é baseado na capacidade de fazer circular informação. Então, essas economias do conhecimento, né, essas economias que estão pautadas na capacidade de produzir, analisar, né, e tomar decisões com base em informação, cada vez vão ficando mais importantes no contexto dessas novas grandes articulações. Então aqui a gente tem alguns exemplos interessantes, que são aqui no caso de São Paulo, por exemplo, né, a metrópole paulista, né, já é
aglomeração, né, de cidades gigantesca, né, com milhões de pessoas morando aqui, mas a gente pode ver que, por exemplo, nós vamos ter aqui um núcleo, uma articulação urbana que vai muito além da própria metrópole paulista, né? Ela chega aqui na região litorânea, com Santos, Guarujá, e ela se estende aqui até o município de Limeira, Piracicaba, praticamente como uma única mancha urbana, né? Ela se estende aqui até Sorocaba, vai aqui, né, em direção ao Rio de Janeiro, passando por São José dos Campos, Taubaté. Enfim, nós estamos falando de todo um complexo urbano e regional que vem sendo controlado, né, e cuja lógica de reprodução de todos esses espaços passa, né, pela importância desse núcleo urbano que está se tornando quase único, né? Então, são uma extensão aqui gigantesca, né? E ainda que ela tenha áreas rurais, áreas florestais, nenhum desses espaços vive, né, e se reproduz desconectado, né, do que essa metrópole do que essa metrópole determina para o território. E evidentemente a gente sabe que a capacidade de influenciar, né, aqui eu só estou falando da mancha urbana, né, mas a capacidade de influenciar que esse espaço urbano aqui tem alcança o território brasileiro, né, e partes da fronteira, né, nossa com outros países, sem a menor dúvida, né. Um recurso que a gente sempre usa também, até na sala de aula, com a turma do ensino médio, né, mostrar esses grandes complexos urbanos a partir, né, das luzes noturnas, realmente é um recurso interessante. Então aqui, por exemplo, você tem Tóquio, né, já não tem toda certeza que há uma única conexão urbana, né, interligando todo o território japonês. Aqui a gente vê também a Coreia, né, da mesma forma. Aqui a costa leste, né, dos Estados Unidos, né, impressionante também, né, metade do território aqui completamente tomado, né, por uma rede urbana muito densa, né, muito bem conectada, né, aqui está Nova York. Aqui também, né, claramente uma rede urbana europeia, né, muito importante. Aqui está Londres, aqui está França, aqui estão os Países Baixos, enfim. É possível, né, por esses exemplos, entender um pouco da dimensão, né, desses grandes complexos urbano-regionais, né, e do que a gente está falando quando a gente quer dizer que não só aonde está muito aceso, né, a gente tem uma lógica predominante, mas a gente está falando que onde está muito aceso é onde estão os centros de controle, né, mas toda a relação que se estabelece entre esses espaços reforça, né, a reprodução de um tipo determinado de urbano e reforça também, né, a capacidade de controle desses espaços de comando, né. Por fim, passando aí pelo texto do Brandão, né, recomendo a leitura, né, falando muito rapidamente aqui de algumas mudanças produtivas e econômicas que estão permitindo uma reconfiguração territorial no Brasil. E ele vai propor aqui 4 modalidades, né, de forças que estão atuando para promover esses elementos que a gente falou aqui, de desconcentração, de, né, surgimento de novos polos, né. Então, o primeiro elemento aí que ele coloca, né, vai ser a força de fatores de aglomeração, que ainda, né, tem essa coisa inercial, né, e que vai promovendo o crescimento, né, da nossa faixa litorânea. Existem, né, várias vantagens locacionais, né, pensando aqui, por exemplo, em todas essas áreas aqui que existem, né, no entorno aqui da capital paulista. Evidentemente existem localidades, vantagens locacionais, né, em estar aqui numa faixa de 200, 300, 400 quilômetros da capital paulista, né. Então é natural que em toda a faixa litorânea brasileira, né, esse processo de desconcentração continue seguindo e forme uma rede urbana cada vez mais densa. Mas, fora isso, né, a gente tem alguns elementos aqui que vão ser importantes. Então, existem investimentos pontuais, né, e esses investimentos vão constituindo polos isolados, enclaves, né, e muitas vezes esses enclaves ainda têm baixa indução no seu entorno, né. Então, né, frutos aí de grandes projetos, né, de investimentos
pelo reconhecimento, por exemplo, de alguma riqueza do ponto de vista natural que pode facilitar a implantação de algum complexo industrial. Muitas vezes eles não têm a capacidade ainda, eles só têm fatores de concentração, ele ainda não promoveu nenhum tipo de indução de desenvolvimento no seu entorno. Pontos isolados também, até relacionados ao segundo, é a questão da demanda mundial de commodities. Então, por exemplo, áreas onde vai acontecer mineração, a gente tem o estado do Pará, por exemplo, um grande exemplo disso, de constituição de novos, crescimento de novos centros urbanos, por conta da mineração, e em outros lugares do Brasil. E também alguns investimentos realizados e orientados pelo Estado em infraestrutura de transporte e energia. A gente tem vários conflitos que estão acontecendo hoje em dia na Amazônia, por conta desse processo de implantação de usinas hidrelétricas. A gente tem, por exemplo, aqui a questão dos transportes, o papel que, desde na metade do século XX, a implantação de certas eixos rodoviários promoveram na integração do território. Hoje, por exemplo, você tem ele destaca no texto a ferrovia Norte-Sul, e a importância que ela tem para fazer uma determinada integração do espaço, e promover esses pontos mais isolados de desenvolvimento e interiorização. Então, recomendo aqui a leitura, para que vocês reconheçam. São possibilidades, uma classificação que o autor fez, não necessariamente é a melhor classificação, mas acho que ela tem um elemento interessante para mostrar que são várias forças atuando ao mesmo tempo para promover esse espraiamento, essa desconcentração / concentração de recursos no território brasileiro. Então, aqui a gente tem o estudo da região de influência das cidades, ele vai estar aí também disponível no nosso material de aula para você consultar, que mostra a integração da rede urbana. Então, isso aqui é a rede urbana brasileira, a proposta de formação da rede urbana brasileira e dos modalidades de grandes centros em 1966, depois aqui esse é 1978, 93 e esse aqui é o de 2018, tá? A metodologia não é exatamente igual e tudo mais, mas a ideia aqui é para que vocês possam enxergar, por exemplo, o efeito desses processos de interiorização, determinados enclaves de desenvolvimento que vão se constituindo no acirramento também da rede urbana, nessa faixa que sempre foi a faixa a faixa litorânea, que sempre foi uma grande faixa de ocupação do território brasileiro, mas outros elementos, aqui, por exemplo, as rodovias, a tal da ferrovia Norte-Sul, já vai promovendo aqui uma interligação do território, mas precisamos nos lembrar dessa lógica subjacente a todo esse processo, que a gente não está falando só de desconcentração, a gente fala de uma desconcentração limitada e controlada, a partir até de certos processos de reconcentração do comando, do controle, em determinados espaços privilegiados e por um grupo também muito limitado. Então, é importante ter a consciência de tudo que envolve esses processos. Por fim, aqui uma proposição de outras leituras, tá? Também aí da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, versando aqui sobre os temas dessa aula. Acho que é uma bibliografia aí que pode ajudar aqueles que tenham interesse em se aprofundar mais nesse tema. Bom, pessoal, o que eu tinha para discutir hoje com vocês era isso. Espero que vocês possam ler os textos e ter um bom proveito aí da aula. A gente se vê na próxima. Até mais.